Ao contrário dos rádios comuns AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, ondas de rádio, enquanto que para celulares a frequência está na casa dos gigahertz, microondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando as informações do texto, o fato que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de microondas é que as ondas de rádio são. Vamos aqui representar o espectro eletromagnético. Imagina que a gente tivesse aqui uma seta para colocar a representação. Essa seta indica o sentido do aumento das frequências. Aqui no cantinho a gente tinha as primeiras ondas eletromagnéticas como ondas de rádio. Então eu vou colocar aqui R. Aqui também por perto a gente teria umas frequências que a gente chama de frequências de TV. Um pouco maiores a gente chegaria nas frequências de microondas. A partir dessa frequência, a gente já começa a ter uma diferença. Essas três frequências são produzidas por excitação quando elétrons estão oscilando nas antenas. Mas esses elétrons não estão mudando de camada portante. Eles estão só aumentando a amplitude de oscilação e gerando ondas eletromagnéticas. A partir das ondas que a gente chama de infravermelho, infra é abaixo, é menos que a luz visível. Eu já começo a ter saltos, os elétrons começam a mudar de camadas e emitir essa radiação. A gente chega aqui na luz visível, a menor frequência que o olho da gente consegue perceber é o vermelho, por isso que abaixo do vermelho é infravermelho, e a maior frequência que a gente enxerga é o violeta. Por isso, acima da luz, a primeira onda que a gente tem é a ultra é acima, violeta. Essas três, infravermelho, luz visível e ultravioleta, são produzidas por elétrons que estão dando saltos quânticos entre as camadas de valência. Acima da ultravioleta, a gente tem a radiação que a gente chama de radiação X, e ainda maior a frequência a gente tem as radiações do tipo radiação gama. Importante, quanto mais para a direita a gente está, maior é a frequência. Então, vou colocar aqui uma frequência F grande e menor é o comprimento de onda. Então, eu vou botar aqui um lambda pequeno. Do lado de cá, a gente tem uma pequena frequência e a gente tem grande comprimento de onda. Então, vou colocar aqui lambda grande. Então, atenção e cuidado com isso. Do lado esquerdo, eu tenho menores frequências. Como a quantidade de energia de cada pacotinho que a gente chama de fóton é função dessa frequência, a energia que é transportada é proporcional à frequência, é dado por uma constante que a gente chama constante de Planck, multiplicado pela frequência. Quando a frequência é menor, eu tenho aqui uma energia menor por fóton. Aqui do lado direito, como a frequência é maior e a energia por fóton é proporcional à frequência, eu tenho uma energia maior. Uma outra coisa que a gente percebe é que como o comprimento de onda é menor e está transportando mais energia, eu tenho mais poder de penetração. Então, as radiações X e as radiações gama têm máxima penetração. Quanto mais energia, menor comprimento de onda por fóton, mais poder de penetração você tem. Também a gente tem a radiação X e a radiação gama e a radiação ultravioleta também como radiação ionizante. Por isso que elas são tão nocivas para tecidos vivos.
Agora, do lado de cá, atenção agora, a gente tem mais difração. Isso mesmo, fera. A gente tem mais contorno dos obstáculos. Quando a gente tem ondas de maior comprimento, fica mais fácil que haja o contorno de obstáculos. Então, por conta da difração, é possível contornar obstáculos do dia a dia, como, por exemplo, pequenas elevações, prédios, carros, pessoas. Então, quando a gente fala de ondas de rádio, por exemplo, as ondas de rádio de menor frequência conseguem atingir distâncias maiores porque contornam mais facilmente os objetos. Então, o contorno de obstáculos fica facilitado. Obstáculos. Isso por conta da difração. Lembra que a difração ela é máxima. Atenção, a difração ela é máxima quando o tamanho D do obstáculo ou da fenda é igual ao comprimento da onda que está contornando o obstáculo. É por isso que quando a gente tem comprimentos maiores, é mais fácil de que haja a difração, porque com comprimentos de onda maiores a gente contorna obstáculos macro, como por exemplo um prédio, ou uma abertura de uma janela, ou abertura de uma porta. Você consegue se comunicar com quem está dentro de um quarto, mesmo que não fale diretamente para a pessoa, porque a onda sonora consegue contornar a porta aberta ou a janela aberta. Mas você não consegue enxergar quem está lá dentro se você não estiver de frente ou se não tiver alguma coisa para refletir a luz. Porque a luz, como tem uma frequência muito maior e um comprimento de onda muito menor do que o tamanho da fenda, não difrata ao passar por ela. Para que a gente consiga difratar luz, a gente precisa de espaços muito pequenos, diferente do que a gente tem na maioria das situações do dia a dia. Tranquilo? Então, muita atenção com isso, porque as antenas de celular, a atenção da quarta geração, usam frequências de micro-ondas. Lá na primeira geração, a gente usava frequências de rádio. E aí, quando as frequências eram de rádios, a gente tinha um número menor de linhas disponível, mas em compensação precisava de menos antenas, porque como as ondas de rádio sofriam mais difração e contornavam mais os obstáculos, era mais simples de conseguir o sinal. Hoje, com as frequências de micro-ondas, a gente tem um número muito maior de linhas disponível. Contudo, como a frequência é maior, é mais difícil o contorno de obstáculos, eu preciso muito mais de antenas do que antes. É por isso que a infraestrutura de micro-ondas é mais cara, porque eu preciso colocar muito mais antenas disponíveis. Quanto maior a frequência, mais antenas disponíveis para refletir o sinal eu vou precisar. Tranquilo? Como a questão fala exatamente sobre as antenas e o porquê delas em cada caso serem melhor ou piores, quando a gente fala de frequência de megahertz comparada à frequência de gigahertz, mega é milhão, giga é bilhão. Mega é uma frequência menor. Se a frequência é menor, mais fácil de acontecer difração, mais fácil de contornar obstáculos, e com isso a gente chega na alternativa correta, que é a letra B. A letra B que diz que as ondas são mais capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Então a alternativa correta, letra B, B de boazinha, B de tranquila, B de fera. Esse é o seu ano. Vamos juntos.